Você já se perguntou por que Jesus mencionou os sinais que já ocorriam há muito tempo como indicativos de sua segunda vinda? Não seria mais impactante se ele tivesse destacado apenas a pregação do Evangelho? A ideia de Jesus mencionar apenas a pregação do Evangelho é compreensível, mas a inclusão de outros sinais contextualiza os desafios que a igreja pode enfrentar. A questão dos sinais apontados por Jesus como indicativos de sua segunda vinda é um tópico importante na teologia cristã e na interpretação das Escrituras. Primeiramente, é fundamental entender que as interpretações desses sinais podem variar entre diferentes correntes teológicas e denominações cristãs. Além disso, a interpretação das palavras de Jesus depende do contexto em que ele as proferiu, bem como de como essas palavras são entendidas dentro da fé cristã. A maioria dos sinais que Jesus mencionou como indicadores de sua segunda vinda pode ser encontrada em passagens como o Sermão do Monte, registrado nos evangelhos de Mateus capítulo 24 e Lucas capítulo 21, bem como em outras partes dos evangelhos. Esses sinais incluem guerras, terremotos, fomes, perseguições, a propagação do evangelho a todas as nações, falsos profetas e a iniquidade se multiplicando. Aqui estão algumas razões pelas quais esses sinais são considerados significativos. O contexto histórico. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele estava falando aos discípulos e se referia a eventos que ocorreriam após a sua morte e ressurreição. Portanto, ele estava alertando-os sobre o que poderiam esperar no futuro. Cumprimento progressivo. Para muitos cristãos, esses sinais são vistos como cumprimento progressivo ao longo da história, com uma intensificação dos eventos à medida que nos aproximamos da segunda vinda de Jesus. Embora esses sinais possam ter ocorrido em épocas anteriores, a ideia é que se tornarão mais evidentes e generalizados antes do retorno de Jesus. Lições espirituais. As palavras de Jesus sobre esses sinais também servem como lições espirituais. Eles enfatizam a necessidade de vigilância, perseverança na fé e a importância de compartilhar o Evangelho com todas as nações. Quanto à sugestão de que Jesus poderia ter citado apenas a pregação do Evangelho como sinal de sua segunda vinda, vale ressaltar que, de fato, a propagação do Evangelho é frequentemente vista como um dos principais sinais em várias interpretações. A pregação do Evangelho para todas as nações é vista como um cumprimento da grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos. Isso também está alinhado com a missão central do cristianismo, de espalhar as boas novas de Jesus Cristo pelo mundo. No entanto, a inclusão de outros sinais como guerras e perseguições serve para contextualizar o ambiente em que essa pregação ocorrerá e para enfatizar os desafios e tribulação que a igreja pode enfrentar antes da segunda vinda de Cristo. A história da Terra é marcada por períodos de extinção em massa e eventos catastróficos que afetaram a vida no planeta. Esses eventos podem ser causados por uma variedade de fatores, como impactos de asteroides, erupções vulcânicas em larga escala, mudanças climáticas drásticas e outros processos naturais. No entanto, é importante notar que a probabilidade de uma grande tribulação ou um evento de extinção em massa no futuro depende de uma série de fatores científicos e não está necessariamente ligada às interpretações religiosas. Os cientistas monitoram constantemente a atividade geológica, climática e cósmica para entender melhor os riscos associados a eventos catastróficos e tomar medidas para preveni-los ou mitigá-los. É verdade que a história da Terra testemunhou extinções em massa no passado, como a extinção dos dinossauros, mas a humanidade tem a capacidade de estudar e se preparar para enfrentar ameaças potenciais. A preocupação com eventos catastróficos é válida.
e medidas de preparação, prevenção e mitigação são fundamentais para lidar com essas situações. No entanto, as perspectivas religiosas sobre uma grande tribulação ou um evento apocalíptico são questões de fé e interpretação religiosa e não necessariamente indicam o que ocorrerá cientificamente no futuro. Portanto, é importante equilibrar as preocupações religiosas com a realidade científica e buscar soluções baseadas em evidências para enfrentar desafios globais, sejam eles de ordem ambiental, climático ou qualquer outra natureza. A conscientização sobre os riscos e a colaboração global são cruciais para abordar questões que possam afetar a humanidade e o planeta como um todo. Ao refletir sobre esses sinais, percebemos que a mensagem de Jesus vai além de previsões. Ela nos convida a estar atentos, a preservar e a compartilhar a mensagem de amor e esperança, preparando-nos para o futuro, independentemente das adversidades. À medida que exploramos os sinais proféticos de Jesus, convido você a mergulhar na profundidade dessas palavras. Independentemente de crenças específicas, a mensagem central é clara. Enfrentaremos desafios, mas a esperança e a fé nos guiarão. Que este entendimento nos inspire a buscar a verdade, a compartilhar o amor e a compaixão e a construir um futuro em que a união prevaleça sobre a divisão. Juntos, podemos criar um impacto positivo no mundo, tornando-o mais compassivo e solidário para as gerações futuras. Vamos caminhar nessa jornada com coragem, sabedoria e empatia, guiados pela visão de um mundo onde o amor é a força dominante. O futuro está em nossas mãos, e cada ação que tomamos molda o destino que compartilhamos. Que possamos escolher o caminho do entendimento mútuo e da construção de um mundo mais justo e harmonioso para todos. Muito obrigado por nos acompanhar hoje. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.